Você acha que já viu animais grandes? Que tal uma viagem no tempo para um mundo onde elefantes pareceriam peso-pena e até o menor escorpião poderia ser um verdadeiro monstro? Muito antes de termos nossos adoráveis tatus e tímidos escorpiões, a Terra era palco de criaturas tão gigantescas que fariam qualquer um repensar o conceito de gigante. Preguiças do tamanho de ônibus, libélulas que poderiam ser confundidas com helicópteros e cobras capazes de engolir um carro. Tudo isso existiu. E o mais impressionante, alguns desses animais tinham parentes vivos hoje, mas infinitamente menores. Neste vídeo, vamos explorar os 10 maiores animais que já andaram na Terra. Criaturas que desafiaram a imaginação, esculpiram o planeta e deixaram marcas que só a ciência conseguiu decifrar. Prepare-se, você nunca mais verá o mundo como antes. Primeiro animal, Arthropleura. Comecemos pelo início. Há cerca de 300 milhões de anos, no período Carbonífero, quando os níveis de oxigênio eram tão altos que permitiam aos artrópodes alcançar tamanhos inimagináveis. Entre eles, destacava-se a Arthropleura, uma espécie de milípede gigante que poderia facilmente atravessar sua sala de estar. Com impressionantes 2,5 metros de comprimento, ela era a mãe de todas as centopeias da história. Mas aqui está a surpresa. Apesar de seu visual quase bélico, Arthropleura era vegetariana, se alimentando de folhas, troncos em decomposição e o que a natureza oferecia. Sua carapaça segmentada parecia saída de um pesadelo steampunk, e apenas existir já era suficiente para amedrontar qualquer predador da época. O segredo de seu tamanho colossal. Uma combinação de oxigênio abundante e ausência de predadores. Sem pressões naturais para diminuir, esse gigante rastejava pelo Carbonífero com majestade, provando que nem sempre ser grande significa ser perigoso. Às vezes, é apenas inevitável. Segundo o animal, Titanoboa, avançando no tempo, cerca de 60 milhões de anos atrás, após a extinção dos dinossauros, surge um predador capaz de transformar qualquer ser vivo em refeição, a Titanoboa. Imagine uma cobra com 13 metros de comprimento, equivalente a um ônibus escolar, e mais de 1 tonelada de puro músculo. Diferente de muitas cobras modernas, Titanoboa não precisava de veneno. Sua força bruta era suficiente para esmagar ossos e dominar qualquer presa que ousasse se aproximar. Crocodilos, tartarugas gigantes e até mamíferos incautos poderiam se tornar seu jantar. O clima quente e úmido da época permitia que essa criatura se tornasse o ápice das florestas tropicais da antiga América do Sul, deixando um legado de medo que perdura até hoje em nossa imaginação. Terceiro animal, Megalodon. Enquanto a Titanoboa dominava as florestas, os oceanos eram governados por um monstro ainda maior, o Megalodon. Se você já se sentiu intimidade pelo tubarão branco moderno, prepare-se. Esta criatura media 18 metros de comprimento e possuía dentes do tamanho de uma mão humana. O Megalodon não era apenas um peixe gigante. Era o predador supremo dos mares, capaz de engolir uma baleia inteira com um único golpe. Seus dentes serrilhados funcionavam como lâminas de guilhotina e sua mordida tinha força equivalente a quase 20 toneladas, capaz de esmagar ossos como se fossem biscoitos. Durante cerca de 20 milhões de anos, ele reinou absoluto nos oceanos, deixando um rastro de temor que atravessaria eras. Mas quando as águas esfriaram e o estoque de baleias diminuiu, até o maior tubarão pré-histórico teve que ceder lugar à vida marinha que conhecemos hoje. Quarto animal, Paraceratherium. Se o oceano tinha seus titãs, a terra firme não ficava atrás. Entre os gigantes herbívoros, destacava-se o Paraceratherium, um parente distante dos rinocerontes modernos. Imagine 4 elefantes africanos empilhados e multiplicados pela força da pré-história. Com seu pescoço alongado, ele conseguia alcançar as folhas mais altas das árvores, em uma estratégia semelhante à das girafas modernas.
Apesar do porte colossal, não precisava de chifres intimidados. Sua própria massa corporal era suficiente para afastar predadores. No entanto, como muitos gigantes, o Paraceratherium não sobreviveu às mudanças ambientais. A transformação das florestas em pradarias áridas reduziu seu acesso a alimentos, contribuindo para sua extinção. Um lembrete poderoso de que até os maiores podem ser vulneráveis às forças da natureza. Quinto animal, Sarcosuchus. E se você acha que crocodilos de hoje são assustadores, espere até conhecer o Sarcosuchus, também chamado de crocodilo rei do Cretáceo. Com 12 metros de comprimento e mais de 8 toneladas, ele era praticamente um ônibus vivo, equipado com uma mandíbula capaz de esmagar qualquer coisa em seu caminho. Mais de 100 dentes afiados formavam um arsenal mortal, ideal para caçar peixes, mas também para emboscar dinossauros desavisados que se aproximassem das margens de rios antigos. Curiosamente, o Sarcosuchus possuía um inchaço no focinho, que possivelmente amplificava sons ou ajudava na detecção de presas pelo olfato. Vivendo nas regiões que hoje conhecemos como norte da África, ele combinava tamanho, força e inteligência para se tornar um dos predadores mais temidos da pré-história. Sexto animal, Beelzebufo, sapo do inferno. Prepare-se para o inesperado. Nem só de grandes répteis e mamíferos viviam os gigantes. Há cerca de 70 milhões de anos, em Madagascar, saltava o Beelzebufo, apelidado de sapo do inferno. Com cerca de 40 centímetros de comprimento, ele podia parecer pequeno perto dos monstros que já vimos, mas sua boca poderosa transformava qualquer criatura desprevenida em um lanche instantâneo. Pequenos dinossauros juvenis ou répteis menores não tinham chance diante da mordida esmagadora desse anfíbio pré-histórico. Ao contrário dos sapos modernos, fofos e discretos, o Beelzebufo era um predador implacável, mas usava a camuflagem para surpreender sua presa. Imagine caminhar pela floresta e, de repente, perceber que um sapo gigante, com a força de um tanque, está pronto para atacar. O medo deve ter sido instantâneo e talvez tenha inspirado antigas histórias de criaturas monstruosas. Sétimo animal, Meganeura, libélula gigante. Voltando ainda mais no tempo, cerca de 300 milhões de anos, encontramos um verdadeiro terror dos céus, a Meganeura, uma libélula gigante com envergadura de até 70 centímetros, comparável ao tamanho de um falcão moderno. Imagine voando por entre árvores antigas e ouvir o zumbido de algo que parece um helicóptero, mas é apenas uma libélula. Predadora voraz, a Meganeura caçava outros grandes insetos e até pequenos anfíbios, graças às poderosas mandíbulas. O segredo do seu tamanho extraordinário, oxigênio abundante na atmosfera da época, permitindo que os artrópodes atingissem proporções que hoje seriam impossíveis. Se você já se sente inquieto com libélulas comuns, imagine uma dessas rondando as florestas carboníferas. Oitavo animal, Megatherium, preguiça gigante. Agora, chegamos à América do Sul, há cerca de 10 mil anos, onde vagava o Megatherium, a preguiça gigante. Com impressionantes 6 metros de comprimento e até 4 toneladas, esse herbívoro redefinia o conceito de preguiça. Apesar do tamanho colossal, o Megatherium era pacífico, alimentando-se de folhas, galhos e arbustos. Suas enormes garras serviam tanto para alcançar alimento quanto para intimidar predadores. Uma verdadeira fortaleza ambulante. Lento, pesado e aparentemente inofensivo, ele ainda assim dominava seu território, provando que às vezes tamanho é defesa suficiente. Nono animal, Pulmonoscorpius, escorpião gigante. Você achava que escorpiões são assustadores? Imagine encontrar o Pulmonoscorpius, vivendo há 340 milhões de anos, medindo 70 centímetros, praticamente o tamanho de um gato moderno. Equipado com pinças poderosas e um ferrão mortal, este artrópode não era brincadeira.
Seu veneno, ainda que desconhecido em detalhe, certamente era suficiente para paralisar pequenos vertebrados, tornando qualquer aproximação uma decisão arriscada. Na época, escorpiões gigantes eram comuns, o que fazia da floresta um lugar de constante alerta. Caminhar entre eles era quase como atravessar um campo minado pré-histórico, só que com criaturas reais e vivas. 10º animal, Glyptodon, tatu blindado. Finalmente, para encerrar nossa viagem pelos gigantes, encontramos o Glyptodon, parente distante dos tatus e preguiças modernos. Com 3 metros de comprimento e 2 toneladas, ele era praticamente um tanque de guerra vivo, coberto por uma carapaça óssea e com uma cauda robusta, capaz de intimidar predadores. O Glyptodon era herbívoro e levava uma vida tranquila, pastando e explorando as Américas do Sul e do Norte. Sua armadura natural garantia proteção quase total, tornando-o quase invencível até a chegada dos humanos. Apesar da dieta pacífica, o tamanho e a força desse gigante falavam por si. Entre sapos do inferno, escorpiões do tamanho de gatos e preguiças que dariam trabalho para um guindaste, o Glyptodon representava o ápice da engenharia natural, defensivo, imponente e absolutamente fascinante. Ao longo de milhões de anos, a Terra foi palco de criaturas tão gigantescas que desafiam a nossa imaginação. Desde a Arthropleura, rastejando com suas múltiplas pernas pelo Carbonífero, até o Megatherium, a preguiça gigante que vagava pelas florestas sul-americanas. E cada animal representava o ápice de adaptação e sobrevivência em seu tempo. Eles não eram apenas maiores, eram símbolos do poder e da diversidade da vida. Alguns eram predadores mortais, como o Megalodon e os Sarcosuchus, enquanto outros eram herbívoros tranquilos, mas igualmente impressionantes, como o Paraceratherium e o Glyptodon. Juntos, eles contam a história de um planeta em constante transformação, onde o tamanho, a força e a adaptação definem quem domina e quem desaparece. Ao pensar nesses gigantes, é impossível não refletir sobre a fragilidade da vida, mesmo para os mais poderosos. Mudanças climáticas, escassez de alimento e a chegada de novas espécies, incluindo os humanos, alteraram para sempre o destino desses colossos. E hoje, o que resta são fósseis, estudos científicos e a nossa imaginação, tentando preencher os espaços de um mundo que jamais veremos novamente. Mas talvez a pergunta mais instigante seja: o que nos impede de imaginar que criaturas ainda maiores poderiam ter existido, ou até mesmo existir em regiões inexploradas? Enquanto exploramos o passado, aprendemos a respeitar a magnitude da natureza e a perceber que, mesmo em tamanho menor, a vida moderna ainda guarda segredos e forças impressionantes. Cada pequeno escorpião, cada centopeia ou libélula que encontramos hoje tem ancestrais que poderiam facilmente ser protagonistas de filmes de ficção científica. Isso nos lembra que a Terra já foi, e ainda é, um palco de maravilhas que desafiam a lógica humana. Se você ficou fascinado por esses gigantes pré-históricos e quer continuar explorando os mistérios da natureza, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura pelo passado. E se quiser continuar essa jornada, temos um próximo vídeo pronto. Os maiores dinossauros que já caminharam na Terra, criaturas que rivalizavam com esses gigantes em tamanho e impacto. Clique para assistir e mergulhe ainda mais fundo nesse mundo perdido. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelo tempo. Lembre-se, a Terra sempre foi um lugar de gigantes, e cada fósforo de conhecimento que descobrimos sobre eles nos aproxima de entender a verdadeira magnitude da vida. Até a próxima aventura, e que a curiosidade nunca deixe de guiar você.